Prontos para mais uma exploração a fundo hoje? O nosso tema é daqueles cheios de clichês: higiene e banhos na Idade Média. A gente está com base nos trechos de um estudo bem completo, Higiene e Banhos na Idade Média, um panorama completo. E a missão aqui é desafiar aquela imagem, sabe? De uma era medieval suja, sem banho. Vamos ver como era de verdade. Porque tem essa ideia, né, até de historiador antigo falando que foi tipo 1000 anos sem banho. Mas as fontes mostram outra coisa. Tem até a história dos anglo-saxões achando os vikings limpos demais. Tipo, por tomarem banho uma vez por semana. Ok, vamos desembrulhar isso. Exato. É impressionante como essa imagem pegou, né? Porque contrasta muito com o que a gente encontra. Claro, tem os casos isolados. Figuras religiosas que evitavam banho, tipo São Fintan, que dizem que só tomava banho uma vez por ano. Mas isso parece ser exceção, né? Não a regra. O que a gente vê muito é referência em livro, em arte e principalmente em manuais de saúde da época. E esses manuais tratam banho como algo normal e até importante para o bem-estar. Ah, então não era só jogar uma aguinha de vez em quando. As pessoas tinham noção que era importante lavar rosto, mãos, todo dia. Isso já quebra um pouco o estereótipo, né? Quebra sim. Esses manuais de saúde que você falou, eles já apontavam isso, a necessidade de tirar a sujeira do dia a dia. Certo. E a preocupação ia além do superficial, viu? Tinha um autor do século XIV, Magninius Medioleneses. Ele escreveu Regimen Sanitatis. E a visão dele é bem interessante. Ele dizia que o banho limpava a sujeira de fora, poeira, suor do trabalho, exercício, mas também ajudava a tirar o que ele chamava de resíduos da terceira digestão, algo que ficaria sobre a pele, e que nem exercício nem massagem resolveriam. Terceira digestão. Que curioso. Pois é fascinante ver essa lógica médica da época, né? Ligando o banho a processos internos do corpo. Essa conexão com a saúde parece ser central, então. Eles viam o banho quase como um tratamento mesmo. E tinha ligação com comida também. Lembrei da minha avó. Espera para nadar depois de comer. Eles pensavam parecido. Tinham ideias assim e bem detalhadas. O banho era coisa séria. Aquele tratado famoso, o Secreta Secretorum, por exemplo, dava recomendações melhores épocas, primavera e inverno. Evitar no verão, talvez por causa dos humores corporais, né? E alertava, banho muito longo faz mal, pode dar fraqueza. Alguns até achavam que engordava. Engordava? Nossa! Pois é. E aquele Magninius Mediolaneses que eu citei, ele foi além. Chegou a listar 57 prescrições de banho. 57? Sim. Tinha banho para idoso, para grávida, para quem ia viajar. Era muito específico. Que incrível! Quase uma farmácia de banhos. Mas, essa sofisticação toda, esse detalhamento, isso era só para médico e para elite que lia latim? Ou chegava no povo? Ótima pergunta. Provavelmente o acesso direto aos textos era limitado, sim. Elite, médicos. Mas as ideias gerais sobre saúde, sobre os benefícios do banho, com certeza circulavam. As práticas recomendadas, mesmo de forma mais simples, influenciavam os costumes, o boca a boca, ou mesmo as regras dos lugares de banho, né? Como naqueles locais com águas terapêuticas. Falando nisso, tinha uns lugares com regras super estritas, né? Ouvi falar de Burbe, na Itália. Exatamente. Burme, perto da Suíça. Em 1336, um médico de lá, Pietro di Tussignano, criou 12 regras para os banhos locais. 12 regras? E eram curiosas, pelo que eu ouvi. Muito. E reforçam essa ideia do banho como terapia. Eram bem específicas. Tipo, moderação sexual, antes nem muito, nem pouco. Entrar na água de estômago vazio ou só com passas e vinho. Passas e vinho, ok. E a mais estranha talvez, só molhar a cabeça se estivesse raspada. Achavam que o cabelo atrapalhava a água curativa. 1 hora por dia na água, e a promessa era mais de 6 meses de saúde melhor, se seguisse tudo direitinho. Isso mostra bem como viam o banho não só como limpeza, mas como intervenção médica mesmo. Entendi. Mas claro, esse tipo de tratamento, ou mesmo ter banheiro em casa, não era para todo mundo. Era para quem tinha dinheiro, né? Mas para essa elite, como era o banho em casa? Era um evento? Era um ritual elaborado, sim.
Usavam tinas grandes de madeira, muitas vezes forradas com tecido. Às vezes montavam tipo uma tenda em volta com panos pendurados para manter o vapor e a privacidade. Aí os servos traziam água quente em jarros para encher a tina. Tem até um guia de etiqueta do século XV, de um John Russell, que ensina aos criados como preparar o banho do Senhor. Pendurar lençóis limpos, com flores, ervas cheirosas, colocar esponjas para sentar dentro da tina, fechar portas e janelas para não dar corrente de ar, e depois lavar o corpo do patrão com esponja macia e água morna de rosas. Um serviço completo. Um spa medieval particular. E a realeza, imagino, levava isso a outro nível ainda. Com certeza, tem muitos registros disso. O rei João da Inglaterra, por exemplo, viajava com a banheira desmontável dele. E tinha um atendente específico, um tal de William, só para cuidar disso. Levava banheira na viagem? Levava. E o rei Eduardo III, lá por 1351, foi super moderno. Mandou instalar torneira de água quente e fria no banheiro dele no Palácio de Westminster. Uau, já em 1351? Sim. Mas não era só conforto, né? Era também um ato social, demonstração de poder. O Carlos Magno, bem antes disso, convidava todo mundo para tomar banho com ele nas piscinas termais, filhos, nobres, amigos, até os guardas. O biógrafo dele fala de mais de 100 pessoas juntas na água às vezes. Mais de 100 pessoas, imagina a logística. E a conversa? Era um jeito de mostrar hospitalidade, riqueza, status, né? Se a realeza tinha esse luxo todo, e a gente vai ver que o povo tinha os banhos públicos, fico pensando no meio termo, ou no extremo oposto. E nos mosteiros, com aquela fama de austeridade toda, como ficava o banho lá? A imagem que vem é outra. Ah, esse ponto é fascinante, cheio de nuances, porque, de fato, algumas regras monásticas parecem confirmar a ideia de restrição. Na abadia de Westminster, por exemplo, os documentos diziam que os monges só deviam tomar banho 4 vezes por ano. Só 4? Natal, Páscoa, fim de junho e fim de setembro. À primeira vista, parece pouquíssimo. Reforça o estereótipo, né? Totalmente. 4 banhos por ano. Só que aí tem um detalhe curioso. A mesma abadia de Westminster tinha um funcionário contratado em tempo integral, o balneator, o cara do banho. Ele recebia pagamento todo dia em pão e um valor anual em dinheiro. Ué, mas para que pagar alguém o ano inteiro para um serviço usado só 4 vezes? Exatamente. Isso sugere muito que, na prática, os banhos eram usados com bem mais frequência do que a regra escrita dizia. Talvez a regra fosse um mínimo obrigatório, ou talvez tivessem outras formas de se lavar que não contavam como banho completo. Mostra que a realidade podia ser mais complexa que o regulamento, né? Faz muito sentido. Quer dizer, mesmo num lugar de regra rígida, a necessidade ou o costume do banho podia acabar falando mais alto. Agora, saindo dos mosteiros e palácios, vamos para a realidade da maioria. Os banhos públicos. Eram populares mesmo? Extremamente populares. Muito comuns principalmente nas cidades. Paris, século XIII, tinha mais de 30 casas de banho. Imagina. Mais de 30. Um escritor do século anterior, Alexander Neckham, conta que acordava de manhã com os gritos na rua. Os banhos estão quentes, os banhos estão quentes. Em Southwark, ali perto de Londres, tinha pelo menos 18 lugares de banho quente. Não era nada exótico, fazia parte do dia a dia da cidade medieval. E como eram esses lugares? Era só para tomar banho e ir embora? Que nada. Eram muito mais que isso. Eram centros de convivência social mesmo. Muitas vezes ficavam perto de padarias, olha que esperto. Usavam o calor dos fornos para aquecer a água, barateava tudo. Engenhosos, né? Muito. E a historiadora Virginia Smith, no livro Clean, conta que no século XV, principalmente na Alemanha, era normal ter banquete dentro do balneário. Pessoal comendo, bebendo, tudo nu dentro das tinas. Tem gravura da época mostrando isso. Banquete nu na casa de banho. Exato. Casais na água, comida sendo servida, músico tocando. Tinha até cama ali perto. Era ponto de encontro, lazer, interação social total. Isso sim é uma imagem que foge totalmente do que a gente pensa da Idade Média. Mas essa mistura toda, né? Nudez, comida, bebida. Isso não dava problema? Controvérsia? Aqui a coisa deve ficar interessante de verdade.
Com certeza dava. E muita. Essa atmosfera liberal, a nudez mista, incomodava demais os setores mais conservadores. A igreja, principalmente. Tem um texto da igreja do século XIII que mandava fazer jejum de 3 dias, a pão e água, se um homem visse a esposa ou outra mulher nua no banho público. 3 dias de jejum. Pois é. E além da questão moral da nudez, tinha associação forte com prostituição. Os banhos de Southwark, por exemplo, eram conhecidos como stills, e still, na época, já era sinônimo de bordel. Para muita gente, essas casas de banho eram fachada para comércio sexual. Então era tipo um segredo aberto. As autoridades sabiam e deixavam rolar? Parece que em muitos casos sim. Tinha uma tolerância meio tácita, sabe? Alguns dizem que as autoridades viam como uma válvula de escape, principalmente para os homens jovens, solteiros. Achavam que talvez isso diminuísse outros tipos de violência sexual. Meio controverso, né? Bastante. Mas essa era de ouro dos banhos públicos acabou, né? E rápido, pelo jeito, no século XVI. Acabou sim, e bem rápido. Por quê? O que levou a esse declínio? Foi só a pressão da igreja, dos reformadores? A pressão moral pesou sim. Reforma protestante contra a reforma católica, tudo isso trouxe valores mais puritanos condenando a promiscuidade. Mas o fator que talvez foi o decisivo mesmo foi outro: o medo de doenças. A Europa já vinha sofrendo com epidemias direto, desde a peste negra no século XIV. E aí, no fim do século XV, apareceu uma doença nova e devastadora: a sífilis. A sífilis. Exato. Como era uma doença ligada à promiscuidade, ela jogou uma sombra horrível sobre os banhos públicos. Começaram a ver esses lugares como focos de contágio, não só da sífilis, mas de outras doenças também. Pela proximidade, pela água compartilhada. O medo da doença foi mais forte que o hábito social. Impressionante como uma crise de saúde pode mudar tudo. Tem algum relato da época que mostra essa mudança de visão? Tem um muito bom, do filósofo Erasmo de Roterdã. Escrevendo lá por 1526, ele comentou que só 25 anos antes, na região de Brabante, ali onde hoje é Holanda e Bélgica, nada era mais popular, mais da moda, que os banhos públicos. Mas na época que ele escreveu, tinham praticamente sumido. E por que, segundo ele? A explicação dele é direta. A nova praga, provavelmente a sífilis, nos ensinou a evitá-los. O medo foi um agente transformador poderoso. Que reviravolta, então, depois dessa nossa exploração toda, o que a gente conclui? Aquela imagem única de uma Idade Média suja, que não gostava de água, ela não se sustenta mesmo, né? O banho estava lá, era o importante, ligado à saúde, tinha rituais, ia do luxo privado à necessidade pública, era até centro social. Exatamente. A história da higiene medieval é muito mais rica, cheia de contrastes do que o estereótipo deixa ver. Tinha conhecimento sobre limpeza, preocupação médica com o banho, toda uma infraestrutura social e econômica em volta disso. E o declínio veio por uma mistura de fatores. Moralidade, sim, mas principalmente o pavor das epidemias. Isso ajudou a moldar essa nossa visão moderna, talvez um pouco injusta, sobre a higiene daquela época. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Algo para pensar. Essa mudança radical nos banhos públicos no século XVI, por causa do medo de doenças, não lembra um pouco como a gente hoje repensa espaços coletivos, interação, saúde pública diante das nossas crises sanitárias? Fica aí a pergunta sobre como o medo, justificado ou não, pode reconfigurar hábitos sociais que pareciam tão permanentes.